Uma boa noite a todos, bem-vindo a todos, bem-vindo também. Eu não sei, vocês estão vindo pela primeira vez ou já vieram? Já vieram de segunda vez. Muito bem, bem-vindos então mais uma vez aqui no meio de nós. Bem-vindos quem eventualmente faz tempo que não vem aqui conosco, né? Hoje nosso Senhor Jesus Cristo é forte, né, com Herodes. Chama de raposa. Por que raposa? Vocês sabem? Não sei se vocês sabem o porquê que Jesus chama Herodes de raposa. Raposa era um animal, no tempo dos judeus, considerado um animal covarde. Que ele pegava os animais inofensivos, mas na calada da noite, né? Sem que os animais percebessem. Não é que nem um leão que ia diante da presa e brigava, né? Fazia guerra, né? Que nem outros animais que faziam guerra para obter o seu predador. A raposa não. A raposa vem na calada da noite. E aí depois nosso Senhor ele se compara, né? Ele fala, olha, eu tenho que fazer graças hoje, amanhã e depois da manhã, né? Relembrando da sua morte e ressurreição, né? Que ele morre e depois de 3 dias ressuscitará. Então é um ato profético. Mas depois ele faz uma outra analogia, né? E aqui fazendo referência aos fariseus, porque Jesus ele se coloca como uma galinha, né? Poxa, eu queria uma galinha que reúne os seus pintinhos, pintainhos ainda, né? Um termo meio até nordestinos, né? Cadê os pintainhos aí, né? Os pintinhos, cadê os pintinhos? E de fato, nosso Senhor fala assim, não é a raposa que vai me matar, mas quem vai me matar são os pintinhos. Quem são os pintinhos? São os filhos de Jerusalém. E depois Jesus fala, é necessário que eu vá para Jerusalém, ser morto em Jerusalém. Mas Jerusalém é a cidade santa. É a cidade santa por excelência. Como um profeta vai morrer em Jerusalém? Jesus diz exatamente, eu vou para morrer em Jerusalém. E depois ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas enviados por Deus. Ou seja, nosso Senhor ele já percebe, já está predestinado à morte. Ele sabe que são eles que matarão Jesus. Então por isso que nós dizemos, não é eles que matam Jesus, mas é Jesus que entrega a vida. Se eu pergunto para você, se você sabe que alguém vai te matar aqui na Celso Garcia, aí você tem que ir, deixa eu ver, você tem que ir para algum lugar, para algum canto, e aqui tem essa passagem do clube aqui, que você sai na Marginal aqui. Poxa, o que você faz? Você sai por aqui ou você vai para Celso Garcia, que sabem que vão te matar? Por aqui, lógico, isso é óbvio, né? Todo mundo que tem um pouco de juízo na cabeça foge da morte. Mas por que então que Jesus, entre parênteses, é um desajuizado? Porque ele sabe que com a sua morte ele nos garante a sua vida. E na sua morte ele nos reveste da sua armadura. Ele é a nossa armadura. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que entender hoje nessa missa. Que nosso Senhor Jesus já nos deu a graça e já nos revestiu com a sua armadura, que é o seu sangue preciosíssimo que nos garantiu a salvação. Mas eu não sei se foi aqui, por conta do pecado, não basta só sermos revestidos dessa graça, mas é necessário continuamente ativar essa graça dentro de nós. Cultivar essa graça dentro de nós. Essa graça, ela morre dentro de nós, sim ou não? Não, ela é imortal, ela é indelével. A graça do batismo está lá sempre. Mas é de repente como aquele carvãozinho em fim de churrasco, né? Que a cinza está cobrindo aquele carvãozinho, tem aquela lumineio ali, você nem percebe que ela está acesa, né? Você nem dá nada por aquilo. Aí de repente no final da tarde, depois de estar com a pança cheia, aí você fala, o que você acha? Vamos assar uma carninha aqui, sobrou alguma coisa do almoço, beleza. Aí você faz e
assopra esse, vê aquele candeinho de luz, joga outros carvões ali junto, dá uma abanada, sameia um álcoolzinho ali, aí de repente o fogo volta a estar aceso. A graça do batismo é a mesma coisa. A graça do batismo é a mesma coisa. Deus já nos garantiu a vitória, Deus já nos deu a sua graça, mas cabe a nós continuamente estar assoprando para que essa graça seja viva em nós, porque senão nós podemos ser realmente devorados. E eu falei para vocês, a gente pode perder essa graça em nós falamos não, mas nós perdemos por perder a nossa vida se não cultivarmos a graça. Nós podemos perder a nossa alma se nós não cultivarmos a graça. Dá para entender, gente? A graça, ela está sempre em nós, né? Tem alguns místicos que falam que o trono de Lúcifer, o trono de Satanás, ele é iluminado pelas mãos dos sacerdotes que foram para o inferno. Por quê? Porque o sacerdote, ele é sacerdote para sempre. Aqui nessa terra, no céu, e se por acaso ele for no inferno, lá também ele será sacerdote eternamente, para sempre. Aquela graça, aquele dom é irrevogável. É diferente, por exemplo, do matrimônio, né? Até que a morte o separe. Porque no fundo esse sacramento, ele é um ensaio para o matrimônio com Deus. No final de tudo, Deus será tudo em todos, né? Quando tinha aquela mulher que teve 5 maridos, né? Os 5 morreram, viu? Aí perguntaram, e quando ela morrer? Vai ficar com quem? Vai ser mulher de quem? Lá do outro lado, olha, no céu não é assim. Deus será tudo em todos. Acabou, né? A vida de casamento é aqui. De repente alguns falam, ufa, graças, aleluia, bendito seja Deus, né? Tem outros não, outros, poxa vida, eu não vou poder dar mais um cheirinho, não vou poder dar uma bitoquinha lá, diante de todo mundo, lá não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso, não. Porque no fundo, o que é o sacramento? O que é o casamento? Você é a pessoa de Deus para a tua esposa é a pessoa de Deus para o teu marido. Vocês são um sinal de Deus, uma graça de Deus, para quem já foi nas celebrações, nas missas que a gente preside, dos matrimônios que a gente é testemunho, a gente dá sempre aquele exemplo, quando você faz um carinho na tua esposa, não é você que está fazendo, mas é Deus a partir de você, porque você casou na igreja, você está no sacramento cristão, então toda vez que você briga também com ele, não é você que está brigando, você está brigando diretamente com Deus, você está brigando com a pessoa de Deus, porque tem uma graça infundida naquela pessoa. Dá para entender? Então a graça do batismo, ela existe em nós, porém ela não é garantia de salvação. Ela nos dá a salvação, sim, mas exige de nós um esforço. E aí a palavra de São Paulo aos Efésios, é a última carta, São Paulo está na cadeia, e ele começa a dizer para o povo de Éfeso, olha, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Ou seja, o seu repouso deve ser no Senhor. Por quê? Porque ele está na cadeia, gente, e ele fala com propriedade, porque ele percebe que a força que vem nele, que vem a ele, vem por graça de Deus. Aquela situação onde está preso não tira dele as forças, ele se sente confortado no Senhor. Ele que era um homem ativo, que evangelizava, que deu voltas ao mundo, pelo menos 3, diz a palavra de Deus. Ele se vê ali algemado, preso, mas continua o seu apostolado, escrevendo, fazendo a palavra correr. Eu não corro, mas a palavra precisa correr, e é por isso que ele escreve, por isso que ele exorta, e é por isso que ele deixou essa bonita palavra para nós, E essa palavra diz, ele fala assim, olha, confortai-vos no Senhor e no domínio da sua força, deixe que a graça dele te domine, não nos deixemos, não sejamos cristãos medíocres, que quer Cristo até um certo ponto. Não, aqui já está demais, tá bom assim, não vou na igreja não, isso já é demais, tal. Isso é mediocridade. Isso é mediocridade. Entende? A mesma coisa quando você casa, você fala,
não pega nada não, eu vou viver aí como solteiro, eu vou na baladinha com meus amigos e tal, eles vão lá para ficar com outras minas, eu vou estar junto, mas não vou fazer nada, não dá. Se tua mulher descobre, ela vai ficar triste. E a mesma coisa a mulher que fala, vou dar uma passeadinha aqui com as minhas amigas, né? Com as minhas amigas solteiras, né? Vou numa baladinha XYZ. E aí não é que o cara vai falar assim, amor, vai sim. Primeiro que vai ficar feio, que os amigos já vai começar. Ei, corno manso, etc. Não é legal, né, cara? Tipo, não dá, né? Então tem coisas que não dá. Então não dá pra ser mais ou menos. Eu sou casado, mas... E a mesma coisa. Não dá pra viver uma vida cristã se você não for totalmente dominado pela força e pela graça de Deus. E qual é a forma? Aí nosso Senhor diz, revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições para enfrentar as manobras do demônio, daquele que quer dividir. E meus irmãos, o demônio ele começa a atacar em tudo aquilo que é de Deus. Por exemplo, a família. A família é uma instituição divina, né? E olha o que a gente vê no mundo de hoje. Estão até desconsiderando aquilo que é uma verdadeira e natural família, né? Se subentende até outros tipos de sei lá do que, de relacionamento que se coloca como uma família. Então aqui já é um problema. É ou não é, gente? Por exemplo, o que te dá mais trabalho, o que te faz mais cansar, o que te faz mais sofrer na vida? Eu acho que é a sua família, não é? Que você pensa na tua família, no sustento da tua família, no comer teus filhos, comer a tua esposa a esposa que pensa no marido, e é isso, é aquilo, é de repente uma irmã, um irmão que está passando por uma dificuldade, um pai, uma mãe, enfim, são tantas as situações, a família tira a força demais, e sobretudo a família que você está ali naquele momento. Mas se eu te perguntar também, o que te dá mais alegria? Quais são as pessoas que você confia mais? Quais são as pessoas que você tem um coração mais próximo? Também é a tua família. É a tua família, né? Então, você percebe que existe então uma guerra, uma luta. E o demônio, que é o divisor, ele quer destruir a nós. E aqui por isso que Deus fala, olha, vamos nos revestir da armadura de Deus. Ele nos coloca como se nós estivéssemos em um combate. De fato, nós estamos num combate, meus irmãos. Não achemos que a nossa vida em Deus é um passe de mágica, né? Isso também aqui é importante, irmãos, que nós entendamos que a vida em Deus não é um ritualismo mágico, né? De repente o padre passa com o Santíssimo, hoje nós vamos fazer isso, passa com o Santíssimo, aí você toca, né? Poxa vida, eu toquei nele, então eu vou ser curado. Eu, sei lá, não me esforço nada, vou parar de fumar, vou ter uma vida nova. Se não exige da minha parte um esforço. Deus, claro que Deus toca, claro que Deus cura. Com isso eu não estou dizendo que Deus não cura, Deus não faz graças e milagres. Claro que Deus faz isso. Mas isso não é o fundamento, isso não é o principal. O principal é a vida em Deus. O principal é viver na graça de Deus. Esses dias eu estava vendo um programa e aí tinha lá um padre que falava assim, olha, traz a tua intenção, nós vamos colocar debaixo do pé de São Judas Tadeu. Claro, você pode fazer isso, mas melhor ainda é você olhar para São Judas Tadeu e querer viver como São Judas Tadeu. E ver como ele lutou. Quais foram as armaduras que ele usou para viver uma vida de santidade. Eu não posso fazer de Nosso Senhor um bem pessoal meu.
só para os meus gostos, porque eu quero uma graça, quero um milagre, quero isso, quero aquilo, mas porque eu preciso estar em Deus, porque mais do que uma graça, Ele quer te dar a salvação. Dá para entender, gente? Deus nos quer dar a salvação. Eu perguntei para vocês aqui, quem acredita no mundo espiritual? Vocês levantaram a mão. Eu continuo perguntando, quem acredita no mundo espiritual? Levanta a mão. Aí eu pergunto, irmão, você quer entrar no céu, de repente, banguelo, sem uma das pernas, estrupiado, ou de repente ganhar todos os milagres, bens dessa terra e ir para o inferno? É melhor sofrer aqui e ganhar a vida. E muitas vezes nós vamos passar por sofrimento. Guerra é guerra, meu irmão. Quando você vai numa guerra, vai num combate, você tem alguns que estão lutando daqui, outros que estão lutando de lá. E aí começa o conflito. De repente você vai ter guerreiro que vai estar se arrastando. Mas ele pode sair vitorioso. Mesmo arrastado, mesmo não tendo forças, mas mesmo ele sendo até mutilado, mas se ele consegue a vitória, mesmo esquartejado, a vitória é dele. Ele ganhou. A vitória é dele. E assim devemos ser nós. Nós nos revestimos de Deus, e mesmo que passamos por lutas, dificuldades, nós deixarmos a graça de Deus tomar-nos, nos dominar-nos, para sermos verdadeiramente vitoriosos. E aí sim, meus irmãos, se nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós seremos mais que vencedores. Vamos ver então quais são essas armaduras de Deus que nos são necessárias para não cairmos nas manobras do demônio. O demônio tem muitas manobras, meus irmãos. Se eu pudesse ficar aqui contando todas as manobras que o demônio usa para nos derrotar, daria para escrever um livro de 1000 páginas. Mas o demônio coloca manobras. Para um jovem que de repente está namorando e que o padre Paulinho sempre fala, olha, não fica sozinho, não pode, não pega nada, poxa vida, a gente está aí 2 anos, 3 anos vivendo castidade, vamos ficar aqui, vem aqui em casa, não tem ninguém aqui em casa não, vem aqui, vem, vamos conversar aqui. Meu irmão, você está confiando nas tuas forças, isso aqui é uma manobra demoníaca, você vai cair. E o diabo vai dar risada de você, né? Porque aí você vai estar lá, aí depois o padre fala, não pode beijar, né? Aquele beijo de televisão, sabe aquele beijo de televisão, né? Não precisa eu ficar aqui falando, aqueles beijos lá, meio que troca micróbios e babas, né? Aí não pode, espera um pouco, né? Não é bom assim, né? Mas não pega nada não, né? A gente vai casar, né? A gente vai casar. Aí quando vê, puxa vida, caí, e agora? Aí o diabo fala, não pega nada não, nem viu, ninguém vai saber, não pega nada. Então o diabo vai dando manobras, né? Manobras. Na Missão Belém eu sempre falo para os casais, olha, tira um dia para vocês terem um momento de casais entre vocês. Aí de repente tem uma coisa, tem outra, tem uma coisa, outra, nunca consegue ter um dia para si. Aí depois começa a brigar. Aí começa, mas fez lá o momento entre vocês. Não, padre, não deu tempo, não sei o quê. Meu irmão, tudo é prioridade, né? Você não tem tempo para ficar na frente da televisão de repente para ver o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Você não consegue tempo para tanta coisa, tem que conseguir tempo também para isso. Porque depois não vem reclamar que tá ruim, que não dá certo, que as coisas não estão indo direito. É brecha, né? E o diabo vai colocando manobras e nós com essas manobras vamos achando que isso são coisas boas para nós, né? Essas manobrinhas aqui, pega nada. Mas aí o que acontece? Nós realmente sofremos com elas. Vamos lá. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo das trevas.
Não é contra homens, meus irmãos, que nós lutamos. A nossa luta não é no físico, não é na matéria física, mas é contra os espíritos do mal espalhados nos ares. Aqui tem muito anjo, aqui tem muita graça aqui nesse mundo celeste. Mas não ache que só tem aqui anjos. Desde o momento que você falou sim para Jesus, saiba que tem uma legião infernal querendo te arrastar, querendo te tirar da graça de Deus. Portanto, revestir-vos da armadura de Deus, né? Quase como um refrão. Em pouco tempo, Jesus fala duas vezes, a palavra fala duas, São Paulo fala duas vezes, revestir-vos da armadura de Deus. Aí ele diz aqui, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. Meus irmãos, muitas vezes nós acomodamos quando as coisas estão caminhando bem, não é? Ah, tá tudo muito bom, tá enganado, hoje eu não vou na igreja, não. Ah, hoje eu não vou rezar, não. Ah, tá tudo tão bom, pra que rezar? Pra que isso? Pra que aquilo? Meus irmãos, quando tá bom, é aí que a gente tem que rezar mesmo, para ficar mais do que bom. Porque quando vinha o momento ruim, eu estou revestido da graça de Deus, né? A gente tem que ser forte espiritualmente, porque se nós estivermos alimentados espiritualmente, treinados, na hora que vem o mal, ele não vem, ele não nos derrota. De repente, sei lá, você é um treinador você faz treino de tiro, né? Estamos aqui nessa questão, vendo essa questão de guerra, né? Aí você tá lá, treinando tiro, pá. Isso é bom, cara, acerta e tal. Mas aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. Você nunca tem necessidade de usar os seus dotes, né? Graças a Deus. Mas aí de repente você começa, hoje eu não vou treinar não, tal. Aí você volta a treinar, já percebe que não tá mais calibrado, já tá meio, não tá mais, como que eu posso dizer, com condicionamento físico justo. Aí quando você vê, vai vir um momento que você vai precisar, e aí o inimigo vai te dar o bote. Por quê? Porque você relaxou, porque você achou que no tempo bom, que o tempo bom ia ser para sempre. Então nós não devemos cair nessa cilada, né? Quando tá tudo muito bom, então vamos ficar tranquilo. Não! Quando tá tudo muito bom, é aí que eu vou aproveitar para ficar melhor ainda. É aí que eu vou treinar, é aí que eu não vou baixar a guarda. Porque a palavra diz que quando chegar os tempos difíceis, nós seremos capazes de permanecer firmes. Cingi vossos rins com a verdade. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, gente? Quem é? Satanás, diabo, Sugismundo, fedorento, capiroto, enfim, esse aí que não é de Deus, esse sem vergonha. Então eu preciso cingir os rins com a verdade, porque a verdade ela não é só um ato, a verdade ela é Deus, na verdade ela está Deus, né? É tão bom quando a pessoa é verdadeira, né? Por exemplo, na confissão, não tem como você ser mentiroso, você tem que falar a verdade, fiz isso, errei isso, aquilo, e é isso que liberta. E é isso que faz você ganhar o perdão. Agora, se você começa a mentir, começa a não falar a verdade, o que acontece? Você não recebe o perdão. Então assim, meu irmão, em qualquer situação que você estiver, tenha coragem, diga a verdade. Eu vou contar um testemunho de um casal que eu casei, e antes do casamento o rapaz devia meio milhão de reais por conta que era viciado em jogo. R$500 mil. Aí ele veio tal, colocou isso pra mim, só que ela não sabia. Aí eu falei, irmão, falta 2 semanas pro teu casamento, se você não contar, eu não te caso. E ela precisa aceitar isso. Aí ele, meu Deus, e se ela não aceitar? Eu falei, meu irmão, se ela não aceitar, paciência, não aceitou, cara. Aí foi me contando, né? Sempre aquela esperança de ganhar, e aí dívida. Aí eu falei, abre o teu coração, fala a verdade, cara.
Ela está em Deus, os dois estão na missão, tal. Aí, 2 semanas antes, abriram o jogo, né? Depois a pessoa também sofria de depressão, a outra pessoa. Então assim, ele falou, se eu falar isso, aí eu vou matar ela, né? Mas muito pelo contrário. A verdade os uniram tanto, né? Eles estavam até aqui na festa, esse casal, ajudando. A verdade os uniu tanto. A família falou, não, vamos pra frente. Aí eu peguei ele e falei, agora, cara, agora é um pacto diante de Deus que nós vamos fazer, velho. Se você jogar, meu irmão, saiba que a desgraça vai arruinar a tua vida. E se você confiar em Deus, eu não sei como, né, cara? Porque $500 mil é muita grana. Mas, eu sei que Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus providente. Ele é o Deus que tudo pode, meu irmão. Alguma coisa vai acontecer e você vai conseguir. E ele está conseguindo. Está conseguindo, pegou ajuda, a família está confiando nele. Está vivendo a verdade. O casal está bem. Eles casaram. Imagina, 15 dias antes do seu casamento, você descobriu uma coisa dessa. Meu Deus. Essa mulher é muito santa também. Né? É uma santidade, é uma mulher santa. Porque a qualquer momento ele pode escorregar nisso. Que nem uma pessoa que usa droga. Né? A gente sabe quanto difícil é. Mas o que libertou esse homem? E o que libertou ela? A verdade. A verdade, gente. Palavra clara, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falemos a verdade, digamos a verdade, por mais dura que ela seja. É só a verdade que liberta. Não façamos marca, não coloquemos máscara, não fazemos finta de ser aquilo que nós não somos. Mentira é do demônio. A mentira divide. Então, meu irmão, a primeira coisa para você viver livre é dizer a verdade. E somente a verdade. Quando você vai fazer o juramento, né, para casar, não sei se vocês lembram, né? Coloca a mão na Bíblia e o que você fala? Olha, juro por estes santos evangelhos que toco com a minha mão, dizer a verdade e somente a verdade diante daquilo que me for perguntado. E aí o padre vai perguntando um monte de coisinha, né? E aí, você tá casando, tá pressionado, tem alguma situação que tá te constrangindo a casar, é em liberdade, você tá casando. Aí tem a última perguntinha, né? Por um acaso, tem alguma coisinha aqui que se ele souber, vai dar chabu? Tem alguma coisa que você esconde que se de repente ele descobrir lá na frente vai dar problema no teu casamento? Você fala, não, tem, é isso. Opa, então vamos aqui esperar, não vamos dar mais prosseguimento nesse processo, então você vai falar isso para ele. Ah, mas padre, vai falar isso para ele. Ah, mas não sei o que, tem como, não sei o que. Não. Ou verdade, ou não casamento. Mas tá todo mundo convidado. Minha sogra vai vir lá da Paraíba, do Nordeste, lá do sertão. É só um problema a mais. É só um problema a mais. Né? Que se você fosse verdadeiro, esse problema não poderia ter sido omitido. Dá para entender? Que vira uma bola de neve. Então, portanto, meus irmãos, a verdade é a grande graça que nos liberta. Amém? Depois, São Paulo vai continuando. Revestivos com a couraça da justiça. Fazermos aquilo que é justo. Sem meio jeitinho. O que é justo? Eu fazer ou eu deixar de fazer? Faça aquilo que é justo. Né? Faça aquilo que é justo. Depois, calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. O que é calçar o evangelho? Calçar os pés do evangelho. É eu viver a palavra. E ao mesmo tempo que eu vivo essa palavra,
Isso, olhem aqui, gente, isso. Ao mesmo tempo que eu vivo essa palavra, eu sou convidado a anunciar. Por quê? Porque, meu irmão, a palavra, ela vai nos enchendo, ela vai nos tomando, né? Nós vamos perceber que a palavra é o gláudio do Espírito. Você sabe o que é o gláudio? Gláudio é uma faca, né? É uma faca que você dá no seu concorrente, né? Então o gláudio é uma facada no demônio. Toda vez que você vive bem a palavra de Deus, você está enfiando a faca no capeta. Você está falando, você não tem domínio sobre mim, você não tem vez sobre mim, seu demônio desgraçado, fedorento, seu bicho encardido. Aqui não, né? Até a musiquinha das crianças, aqui não, não me lembro essa. Mas enfim, aqui não, né? Por quê? Porque eu sou aquele que vivo a palavra, calço os pés com prontidão do evangelho na minha vida e anuncio. Depois tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. O que é essas flechas ardentes do maligno, meu irmão? É a tentação. É a tentação. Uma pessoa que usa droga. Vamos pegar, não falar nem droga, mas acho que muitos de vocês já fumaram, não é? Rapaz, né? Quem já parou de fumar sabe. Os primeiros dias, parece que vem um fogo que arde dentro, né? Você fala, ai, mamma minha, não quero, né? Mas último, né? Aí não quero. Aí vem aquela coisa no estômago e revira, não é isso? Complicado. Ou a pessoa que bebe, ela acorda, parece que ela tá querendo tocar pandeiro. Já repararam? Ela acorda assim. Tá assim. Acorda assim, né? Se você dá um pandeirinho, faz... ela não consegue, é difícil. Então assim, essa flecha ardente do maligno é a tentação, meus irmãos. E se você não estiver sob a palavra de Deus, você não vai conseguir. Olha o que acontece na Missão Belém. Meus irmãos, vocês que vivem na Missão Belém, sabem que isso é verdade. Se eu não, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já vi quantas pessoas falam assim, não, agora eu vou entrar na casa de Deus. Peraí, deixa eu dar minha última paulada aqui. Deixa eu usar aqui minha última droga. Deixa a última, é a despedida. E de repente você põe o pé lá dentro e você consegue ficar sem. Por quê? Naquele primeiro momento você é acolhido, você é amado, você é envolvido por aquele amor de Deus. De repente você começa a ouvir a palavra de Deus. De repente você começa a tirar propósitos em cima da palavra de Deus. Você começa a viver a palavra de Deus. Ou seja, essa couraça, esse escudo, essa couraça, isso que te deixa os pés de prontidão. E aí o que acontece? Essas flechas ardentes começam a perder força em nós. Já não começa a arder mais, né? Já não começa a arder mais. Você fala, não me pertence mais. E eu falo, meus irmãos, até mesmo quem sofre, quem está com dificuldade, eu sempre falo, de repente é uma dificuldade de droga, cigarro, bebida, de jogo, de masturbação, de pornografia, não sei qual é a dificuldade, né? Eu falo, meu irmão, até mesmo diante da queda, vai suplicando a misericórdia de Deus, né? Por exemplo, é feio falar de Deus quando está bêbado, mas não é feio falar a Deus quando está bêbado. Ai, Deus, me ajuda, Senhor, pela situação, não quero mais, me ajuda, Senhor. Rezar mesmo, falar, não quero, Jesus, não quero estar nessa situação. De repente você está lá no meio do baile funk, vai, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, não quero ficar aqui, me tira, esse não é meu lugar. E você começa a guerrear com o mal. E quanto mais você vai guerreando, quanto mais você vai se fortificando na palavra de Deus, quanto mais você vai se fortificando na graça do Espírito, essas flechas ardentes vão apagando, vão perdendo a força.
né? E depois aqui São Paulo repete: tomai enfim o capacete da salvação, que é o gláudio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Ele repete, você é chamado a anunciar, né? Ou seja, também quando você se compromete com Deus, não dá para você falar, não, eu vou ficar aqui, quando eu estiver bom eu vou falar de Deus, quando eu estiver bom eu vou começar a servir nas graças de Deus. Não! É necessário já se comprometer com Deus já de imediatamente. Por quê? Quem se compromete, amadurece. Por que amadurece? Porque se responsabiliza, se torna responsável. Não é quando a gente se torna responsável que a gente fica mais maduro? Quando você não tinha que pagar a conta, quando você não estava nem aí com nada, quando tua mãe te dava tudo, você era maduro? Era nada, você era tudo menos que maduro, você era vagabundo, né? Diferente. Maduro, vagabundo. Você era vagabundo, você não estava nem aí, não dava valor para as coisas. Mas quando você falou, ó, a mãe não vai te dar mais dinheiro não, se você quer, agora vai você trabalhar. Você vai saber quanto vale cada coisa. Aí você começou a ser responsável pelas suas coisas. E aí o que aconteceu? Diante da responsabilidade você amadureceu, né? Então você amadureceu. Então a responsabilidade de ser de Deus, ela te amadurece. E você precisa ser responsável por isso. E aí depois a palavra ainda continua dizendo, olha, faça isso com súplicas. Orar em toda circunstância. Eu peço, orar em toda circunstância é isso. Até quando você está naquela situação pior da tua vida, não deixe de orar, não deixe de suplicar, não deixe de clamar, não deixe de pedir para que o Espírito ore por você. Peça graça com perseverança, né? Seja vigilante. Olha, quando eu escuto o testemunho, por exemplo, do Wellington, né? Ele parou de usar droga depois que ele começou a caminhar na Missão Belém. E mesmo na Missão Belém ele teve 2 quedas, né? Depois ele estava no canal, ele teve 2 quedas. E aí teve um dia que eu falei para ele, falei, meu, você é um cara de pau, cara, você quer mesmo parar? Ele falou, não, eu tô fortão. Mentira, você não tá fortão não, cara. Você tá muito fraco. Muda esse discurso. Muda. Né? Você quer mudar mesmo? Quer? Então começa a mudar as tuas rotinas, as tuas atitudes. Aí o que acontece? Ele vinha pela rua, passava pela boca. Aí ele começou a dar uma volta a mais, 2 quarteirão para ir para casa. Demorar 15 minutos a mais para chegar em casa. Por quê? Porque toda vez que ele passava na boca, ele parava na boca. Então ele dava a volta pelo outro lado. Né? Então assim, ele começou a se responsabilizar pela sua vida. A lutar verdadeiramente para não usar mais. Mudou a rota, mudou os jeitos, mudou as amizades. Ah, filho, vem aqui em casa, vai ter uma churrascada. Não, não vou. Porque nessa churrascada tem cerveja, tem bebida, e não é mais para mim. Tem música do mundo, e não é mais para mim. Não quero mais ouvir música do mundo, não quero mais cerveja, não quero mais. Ah, você esqueceu da família. Esqueci sim. Minha nova família agora é a família de Deus. O que vocês têm para me oferecer não me deixa em pé, só me destrói. E aí eu preciso realmente tomar uma posição. Eu preciso ter coragem. Por exemplo, quantas pessoas são acolhidas na Missão Belém e falam, poxa padre, eu sou casado com uma mulher que ela toma uma cervejinha e fuma um cigarro. E se eu voltar para casa, eu vou cair. E se ela não quiser mudar de vida, não tem como eu voltar. Eu falei, é isso mesmo, meu filho. Antes só do... Ajuda aí, gente. Antes só do quê? Antes só do que mal acompanhado. Essa é a verdade. Eu preciso ser responsável. Eu preciso realmente querer do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Se você não mudar, aqui você não tem vez. Esses dias me ligou uma pessoa, falou, ai padre, sabe o que é? Eu levei um fulano X para casa de acolhida, é um parente meu, agora tá ligando, falando que não quer ficar lá, eu tô indo lá buscar. Eu falei, o quê? Eu falei, porque de noite, perigoso, falou que vai embora sozinho. Eu falei, o quê? Eu falei, será que você me ligou pedindo um conselho? Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá e falar assim, meu filho, minha filha, o que é melhor? Ficar empanturrando, né, o focinho na droga, viver essa vida de podridão de droga, ou ficar suportando a dificuldade dessa casa? Fala pra mim. Se for pior a droga, se for pior ficar aqui dentro do que a droga, você volta comigo. Se não, você vai ficar aqui, mas eu quero ir embora. Então vai com as tuas pernas. Mas você me trouxe, não interessa.
Você é pessoa, você é responsável. Aí fala, ô padre, deu certo, a pessoa ficou. É lógico, amor exigente, força, mostra quem domina o barraco, mostra quem manda no puleiro. Aqui as regras é essa. É que nem um pai e uma mãe que deixa o filho e a filha fazer o que quer. Não existe. Ou existe? Existe, mas na nossa vida aqui não pode existir, né? Aqui não pode existir, não dá para existir. O filho acorda meio-dia, ai, tadinho, fico a noite inteira acordado. Ai, o que eu vou fazer? Coitadinho. Que é isso? Ô moleque, não vai tomar café não. Pai, vou pegar aqui. Não toca. Vagabundo aqui não. E se acordar amanhã de novo, vai procurar o teu rumo, vai dormir até meio-dia na tua casa, vai pagar o teu aluguel, vai comprar a tua comida, vai comprar as tuas coisas, vai pagar a tua luz, vai fazer o que você quer. Aí sim, lá você pode dormir até meio-dia, mas aqui não. Dá pra entender? Eu preciso me posicionar, meu irmão, porque se eu não me posiciono, as pessoas não mudam. As pessoas não mudam. E a gente começa a achar que está fazendo bem. Né? Daqui a pouco vai sair, eu estou fazendo aqui algumas catequeses que falam sobre a bajulação. Bajulação, cara, é coisa do capeta. Mas tadinho, mas coitadinho. Tadinho, coitadinho. Primeiro assim, se alguém chega para mim e fala, nossa, coitadinho do padre Paulinho, trabalha tanto, coitadinho o quê, rapaz? Eu faço porque eu gosto, faço porque eu amo, não tem nada de coitadinho. Eu faço porque isso faz bem para mim. Eu faço porque eu sou chamado a salvar as almas. Eu faço porque eu escolhi isso, eu poderia não fazer. Então não tem nada de coitadinho. Não tem coitadinho, tadinho, não é coisa boa. Dá para entender? Então assim, eu oro, eu venço, eu persevero, se realmente eu também sou determinado. Tem coisas que dependem de mim, gente. Não ache que Deus vai vir como um passe de mágica. Eu preciso ajudar a graça. Lembra que eu falei que a graça de Deus do batismo ela é suficiente, mas ela precisa ser assoprada. E o que é esse sopro? É a abundância do Espírito. Então eu preciso dessa abundância. Eu preciso estar continuamente fazendo com que essa graça que é suficiente se torne abundante, porque essa suficiência já não é mais suficiente por conta da minha declinação, da minha tendência ao mal, diante dessas flechas que me fazem arder pelo pecado. Mas na medida que você vai renunciando e vai vivendo na graça de Deus, vai vivendo na verdade, vai vivendo sobre a palavra, vai vivendo sobre a graça do Espírito Santo, pronto. Você vai sair vitorioso. Você vai sair realmente uma pessoa vitoriosa.